não espero nem peço que se dê crédito à história sumamente extraordinária e, no entanto, basicamente doméstica que vou narrar. Louco seria eu se esperasse tal coisa, tratando-se de um caso que os meus próprios sentidos se negam a aceitar. Não obstante, não estou louco e, com toda certeza, não sonho. Mas amanhã posso morrer e, por isso, gostaria hoje de aliviar o meu espírito. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo, clara e sucintamente, mas sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Devido às suas consequências, tais acontecimentos me aterrorizaram, torturaram e instruíram. No entanto, não tentarei esclarecê-los. Em mim, quase não produziram outra coisa senão horror. Mas em muitas pessoas, talvez lhe pareçam menos terríveis que grotesco. Talvez mais tarde haja alguma inteligência que reduz o meu fantasma a algo comum. Uma inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, que perceba nas circunstâncias a que me refiro com terror nada mais do que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância, tornaram-se patentes a docilidade e o sentido humano do meu caráter. A ternura de meu coração era tão evidente que me tornava alvo dos gracejos de meus companheiros. Gostava especialmente de animais e meus pais me permitiam possuir grande variedade deles. E jamais me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Com os anos, aumentou essa peculiaridade do meu caráter e, quando me tornei adulto, fiz dela uma das minhas principais fontes de prazer. Aos que já sentiram afeto por um cão fiel e sagaz, não preciso dar-me ao trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da satisfação que se pode ter com isso. Há algo no amor desinteressado e capaz de sacrifícios de um animal que toca diretamente o coração daqueles que tiveram ocasiões frequentes de comprovar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade de um simples homem. Casei cedo e tive a sorte de encontrar em minha mulher disposição semelhante à minha. Notando o meu amor pelos animais domésticos, não perdi a oportunidade de arranjar as espécies mais agradáveis de bichos. Tínhamos pássaros, peixes noturnos, um cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Esse último era um animal extraordinariamente grande e belo, todo negro e de espantosa sagacidade. Ao referir-se à sua inteligência, minha mulher, que no íntimo do seu coração era um tanto supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular de que todos os gatos pretos são feiticeiras disfarçadas. Não que ela se referisse seriamente a isso, menciono o fato apenas porque aconteceu lembrar-me disso nesse momento. Pluto, assim se chamava o gato, era o meu preferido, com o qual eu mais me distraía. Só eu o alimentava, e ele me seguia sempre pela casa. Tinha dificuldade mesmo em impedir que me acompanhasse pela rua. Nossa amizade durou desse modo vários anos, durante os quais não só o meu caráter, como o meu temperamento, enrubesço ao confessá-lo, sofreram devido ao demônio da intemperança, uma modificação radical para pior. Tornava-me dia a dia mais taciturno,
mais irritadiço, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Sofria ao empregar linguagem desabrida ao dirigir-me à minha mulher. No fim, cheguei mesmo a tratá-la com violência. Meus animais, certamente, sentiam a mudança operada em meu caráter. Não apenas não dava-lhes mais atenção, como ainda os maltratava. Quanto a Pluto, porém, ainda despertava em mim consideração suficiente que me impedia de maltratá-lo. Ao passo que não sentia escrúpulo algum em maltratar os coelhos, o macaco e mesmo o cão, quando por acaso ou afeto cruzavam em meu caminho. O meu mal, porém, ia tomando conta de mim. Que outro mal pode se comparar ao álcool? E no fim, até Pluto, que começava agora a envelhecer e por conseguinte se tornar um gato um tanto rabugento, até mesmo Pluto começou a sentir os efeitos de meu mau humor. Certa noite, ao voltar para casa, muito embriagado de uma de minhas andanças pela cidade, tive a impressão de que o gato evitava minha presença. Apanhei-o e ele, assustado ante a minha violência, me feriu a mão levemente com os dentes. Uma fúria demoníaca apoderou-se instantaneamente de mim. Não sabia mais o que estava fazendo. Dizer-se-ia de súbito minha alma abandonar o corpo, e uma perversidade mais do que diabólica causada pela genebra fez vibrar todas as fibras do meu ser. Tirei do bolso um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e, friamente, arranquei de sua órbita um dos olhos. Enrubeço, estremeço, abraso-me de vergonha ao referir-me aqui a essa abominável atrocidade. Quando, com a chegada da manhã, voltei à razão, dissipados já os vapores de minha orgia noturna, experimentei pelo crime que praticara um sentimento que era um misto de horror e remorso. Mas não passou de um sentimento superficial e equívoco, pois minha alma permaneceu impassível. Mergulhei novamente em excessos, afogando logo no vinho a lembrança do que acontecera. Entre mentes, o gato se restabeleceu lentamente. A órbita do olho perdido apresentava, é certo, um aspecto horrendo, mas não parecia mais sofrer qualquer dor. Passeava pela casa como de costume, mas, como bem se poderia esperar, fugia, tomado de extremo terror, à minha aproximação. Restava-me ainda o bastante de meu antigo coração para que, a princípio, sofresse com aquela evidente aversão por parte de um animal que antes me amara tanto. Mas esse sentimento logo se transformou em irritação. E então, como para perder-me final e irremissivelmente, surgiu o espírito da perversidade. Desse espírito, a filosofia não toma conhecimento. Não obstante, tão certo como existe minha alma, creio que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou sentimentos primários que dirigem o caráter do homem. Quem não se viu centenas de vezes a cometer ações vis ou estúpidas pela única razão de que sabia que não deveria cometê-las? Acaso não sentimos uma inclinação constante mesmo quando estamos no melhor do nosso juízo para violar aquilo que é lei, simplesmente porque a compreendemos como tal? Esse espírito de perversidade, digo eu, foi a causa da minha queda final. O vivo e insondável desejo da alma de atormentar-se a si mesma, de violentar sua própria natureza, de fazer o mal pelo próprio mal, foi o que me levou a continuar e, afinal, a levar a cabo o suplício que infligira ao inocente animal.
Uma manhã, a sangue frio, meti-lhe um nó corredio em torno do pescoço e enforquei-o no galho de uma árvore. Vi-o com os olhos cheios de lágrimas, com o coração transbordante do mais amargo remorso. Enforquei-o porque sabia que ele me amara e porque reconhecia que não me dera motivo algum para que me voltasse contra ele. Enforquei-o porque sabia que estava cometendo um pecado mortal que comprometia a minha alma imortal, afastando-a, se é que isso era possível, da misericórdia infinita de um Deus infinitamente misericordioso e infinitamente terrível. Na noite do dia em que foi cometida essa ação tão cruel, fui despertado pelo grito de fogo. As cortinas de minha cama estavam em chamas. Toda a casa ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Todos os meus bens terrenos foram tragados pelo fogo e, desde então, me entreguei ao desespero. Não pretendo estabelecer relação alguma entre causa e efeito, entre o desastre e a atrocidade por mim cometida. Mas estou descrevendo uma sequência de fatos e não desejo omitir nenhum dos elos dessa cadeia de acontecimentos. No dia seguinte ao do incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com exceção de apenas uma, tinham desmoronado. Essa única exceção era constituída por um fino tabique interior, situado no meio da casa, junto ao qual se achava a cabeceira de minha cama. Um reboco havia aí em grande parte resistido à ação do fogo, coisa que atribuía ao fato de ter sido ele construído recentemente. Densa multidão se reunira em torno dessa parede e muitas pessoas examinavam com particular atenção e minuciosidade uma parte delas. As palavras estranho, singular, bem como outras expressões semelhantes, despertaram-me a curiosidade. Aproximei-me e vi como se gravada em baixo relevo sobre a superfície branca a figura de um gato gigantesco. A imagem era de uma exatidão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em torno do pescoço do animal. Logo que vi tal aparição, pois não poderia considerar aquilo como sendo outra coisa, o assombro e terror que se me apoderaram foram extremos. Mas, finalmente, a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrei-me, fora enforcado num jardim existente junto à casa. Aos gritos de alarma, o jardim fora imediatamente invadido pela multidão. Alguém deve ter retirado o animal da árvore, lançando-o através de uma janela aberta para dentro do meu quarto. Isso foi feito provavelmente com a intenção de despertar-me. A queda das outras paredes havia comprimido a vítima de minha crueldade no gesso recentemente colocado sobre a parede que permanecera de pé. A cal do muro, com as chamas e o amoníaco desprendido da carcaça, produzira a imagem tal qual eu agora via. Embora isso satisfizesse prontamente minha razão, não conseguia fazer o mesmo de maneira completa com minha consciência, pois o surpreendente fato que acabo de descrever não deixou de causar-me, apesar de tudo, profunda impressão. Durante meses não pude livrar-me do fantasma do gato, e, nesse espaço de tempo, nasceu em meu espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, embora não fosse. Cheguei mesmo a lamentar a perda do animal e a procurar nos sórdidos lugares que então frequentava outro bichano da mesma espécie e de aparência semelhante que pudesse substituí-lo. Uma noite em que me achava sentado, meio aturdido, num antro mais do que infame,
tive a atenção despertada subitamente por um objeto negro que jazia no alto de um dos enormes barris de genebra ou rum que constituíam quase que o único mobiliário do recinto. Fazia já alguns minutos que olhava fixamente o alto do barril, e o que então me surpreendeu foi não ter visto antes o que havia sobre o mesmo. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto, enorme, tão grande quanto Pluto, e que, sob todos os aspectos, salvo um, se assemelhava a ele. Pluto não tinha um único pelo branco em todo o corpo, e o bichano que ali estava possuía uma mancha larga e branca, embora de forma indefinida, a cobrir-lhe quase toda a região do peito. Ao acariciar-lhe o dorso, ergueu-se imediatamente, ronronando com força e esfregando-se em minha mão, como se a minha atenção lhe causasse prazer. Era, pois, o animal que eu procurava. Apressei-me em propor ao dono a sua aquisição, mas este não manifestou interesse algum pelo felino. Não o conhecia, jamais o vira antes. Continuei a acariciá-lo, e quando me dispunha a voltar para casa, o animal demonstrou disposição de acompanhar-me. Permiti que o fizesse, detendo-me de vez em quando no caminho para acariciá-lo. Ao chegar, sentiu-se imediatamente à vontade, como se pertencesse à casa, tornando-se logo um dos bichanos preferidos de minha mulher. De minha parte, passei a sentir logo aversão por ele. Acontecia, pois, justamente o contrário do que eu esperava. Mas a verdade é que, não sei como nem porquê, seu evidente amor por mim me desgostava e aborrecia. Lentamente, tais sentimentos de desgosto e fastio se converteram num mais amargo ódio. Evitava o animal. Uma sensação de vergonha, bem como a lembrança da crueldade que praticara, impediam-me de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas não lhe bati nem pratiquei contra ele qualquer violência. Mas, aos poucos, muito gradativamente, passei a sentir por ele inenarrável horror, fugindo em silêncio de sua odiosa presença, como se fugisse de uma peste. Sem dúvida, o que aumentou o meu horror pelo animal foi a descoberta, na manhã do dia seguinte, ao que o levei para casa, que, como Pluto, também havia sido privado de um dos olhos. Tal circunstância, porém, apenas contribuiu para que minha mulher sentisse por ele maior carinho, pois, como já disse, era dotada, em alto grau, dessa ternura de sentimentos que constituíra, em outros tempos, um de seus traços principais, bem como fonte de muitos de meus prazeres mais simples e puros. No entanto, a preferência que o animal demonstrava pela minha pessoa parecia aumentar em razão direta da aversão que sentia por ele. Seguia meus passos com uma pertinácia que dificilmente poderia fazer com que o leitor compreendesse. Sempre que me sentava, enrodilhava-se embaixo da minha cadeira ou me saltava ao colo, cobrindo-me com suas odiosas carícias. Se me levantava para andar, metia-se entre as minhas pernas e quase me derrubava, ou então, cravando suas longas e afiadas garras em minha roupa, subia por ela até o meu peito. Nessas ocasiões, embora tivesse ímpetos de matá-lo de um golpe, abstinha-me de fazê-lo devido, em parte, à lembrança de meu crime anterior. Mas, sobretudo, apresso-me a confessá-lo, pelo pavor extremo que o animal me despertava. Esse pavor não era exatamente um pavor de mal físico, e, contudo, não saberia defini-lo de outra maneira. Quase me envergonha confessar, sim, mesmo nessa cela de criminoso, quase me envergonha confessar que o terror e o pânico que o animal
me inspirava eram aumentados por uma das mais puras fantasias que se possa imaginar. Minha mulher, mais de uma vez, me chamara a atenção para o aspecto da mancha branca a que já me referi, e que constituía a única diferença visível entre aquele estranho animal e o outro que eu enforcara. O leitor de certo se lembrará de que aquele sinal, embora grande, tinha, a princípio, uma forma bastante indefinida. Mas, lentamente, de maneira quase imperceptível, que a minha imaginação durante muito tempo lutou por rejeitar como fantasiosa, adquirira por fim uma nitidez rigorosa de contornos. Era agora a imagem de um objeto cuja menção me faz tremer, e sobretudo por isso eu o encarava como a um monstro de horror e repugnância, do qual eu, se tivesse coragem, me teria livrado. Era agora, confesso, a imagem de uma coisa odiosa, abominável, a imagem da forca. Na verdade, naquele momento eu era um miserável, um ser que ia além da própria miséria da humanidade. Era uma besta fera, cujo irmão fora por mim desdenhosamente destruído, uma besta fera que se engendrara em mim, homem feito à imagem do Deus Altíssimo, o grande e insuportável infortúnio, ai de mim. Nem de dia, nem de noite conheceria jamais a bênção do descanso. Durante o dia, o animal não me deixava a sós um único momento, e à noite despertava de hora em hora, tomado do indescritível terror de sentir o hálito quente da coisa sobre o meu rosto e o seu enorme peso, encarnação de um pesadelo que não podia afastar de mim, pousado eternamente sobre o meu coração. Sob a pressão de tais tormentos, sucumbiu o pouco que restava em mim de bom. Pensamentos maus converteram-se em meus únicos companheiros, os mais sombrios e os mais perversos dos pensamentos. Minha rabugice habitual se transformou em ódio por todas as coisas e por toda a humanidade. E enquanto eu agora me entregava cegamente a súbitos, frequentes e irreprimíveis acessos de cólera, minha mulher, pobre dela, não se queixava nunca, convertendo-se na mais paciente e sofredora das vítimas. Um dia acompanhou-me para ajudar-me numa das tarefas domésticas até o porão do velho edifício em que nossa pobreza nos obrigava a morar. O gato seguiu-nos e, quase fazendo-me rolar escada abaixo, me exasperou a ponto de perder o juízo. Apanhando uma machadinha e esquecendo o terror pueril que até então contivera minha mão, dirigi ao animal um golpe que teria sido mortal se atingisse o alvo. Mas minha mulher segurou-me o braço, detendo o golpe. Tomado então de uma fúria demoníaca, livrei o braço do obstáculo que o detinha e cravei-lhe a machadinha no cérebro. Minha mulher caiu morta instantaneamente, sem lançar um gemido. Realizado o terrível assassínio, procurei, movido por súbita resolução, esconder o corpo. Sabia que não poderia retirá-lo da casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Ocorreram-me vários planos. Pensei por um instante em cortar o corpo em pequenos pedaços e destruí-lo por meio do fogo. Resolvi depois cavar uma fossa no chão da adega. Em seguida, pensei em atirá-lo ao poço do quintal. Mudei de ideia e decidi metê-lo num caixote, como se fosse uma mercadoria na forma habitual, fazendo com que um carregador o retirasse da casa. Finalmente tive uma ideia que me pareceu muito mais prática. Resolvi emparedá-lo na adega, como faziam os monges na Idade Média com as suas vítimas.
Aquela adega se prestava muito bem para tal propósito. As paredes não haviam sido construídas com muito cuidado e, pouco antes, haviam sido cobertas em toda a sua extensão com um reboco que a umidade impedira de endurecer. Ademais, havia uma saliência numa das paredes, produzida por alguma chaminé ou lareira que fora tapado para que se assemelhasse ao resto da adega. Não duvidei de que poderia facilmente retirar os tijolos naquele lugar, introduzir o corpo e recolocá-los do mesmo modo, sem que nenhum olhar pudesse descobrir nada que despertasse suspeita. E não me enganei nos meus cálculos. Por meio de uma alavanca, desloquei facilmente os tijolos e, tendo depositado o corpo, com cuidado, de encontro à parede interior. Segurei-o nessa posição até poder recolocar, sem grande esforço, os tijolos em seu lugar, tal como estavam anteriormente. Arranjei cimento, cal e areia e, com toda a precaução possível, preparei uma argamassa que não se podia distinguir da anterior, cobrindo com ela escrupulosamente a nova parede. Ao terminar, senti-me satisfeito, pois tudo correra bem. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido rebocada. Limpei o chão com maior cuidado e, lançando o olhar em torno, disse de mim para comigo: pelo menos aqui, o meu trabalho não foi em vão. O passo seguinte foi procurar o animal que havia sido a causa de tão grande desgraça, pois resolvera finalmente matá-lo. Se naquele momento tivesse podido encontrá-lo, não haveria dúvida quanto à sua sorte. Mas parece que o esperto animal se alarmara ante a violência da minha cólera e procurava não aparecer diante de mim enquanto me encontrasse naquele estado de espírito. Impossível descrever ou imaginar o profundo e abençoado alívio que me causava a ausência de tão detestável felino. Não apareceu também durante a noite, e assim, pela primeira vez desde sua entrada em casa, consegui dormir tranquila e profundamente. Sim, dormi mesmo com o peso daquele assassínio sobre minha alma. Transcorreram o segundo e o terceiro dia, e o meu algoz não apareceu. Pude respirar novamente como um homem livre. O monstro aterrorizado fugira para sempre de casa. Não tornaria a vê-lo. Minha felicidade era infinita. A culpa de minha tenebrosa ação pouco me inquietava. Foram feitas algumas investigações, mas respondi prontamente às perguntas. Procedeu-se também a uma vistoria em minha casa, mas naturalmente nada podia ser descoberto. Eu considerava já como coisa certa a minha felicidade futura. No quarto dia após o assassinato, uma caravana policial chegou inesperadamente à casa e realizou de novo rigorosa investigação. Seguro, no entanto, de que ninguém descobriria jamais o lugar em que eu ocultara o cadáver, não experimentei a menor perturbação. Os policiais pediram-me que os acompanhasse em sua busca. Não deixaram de esquadrinhar um canto sequer da casa. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram novamente ao porão. Não me alterei o mínimo que fosse. Meu coração batia calmamente como de um inocente. Andei por todo o porão de ponta a ponta. Com os braços cruzados sobre o peito, caminhava calmamente de um lado para o outro. A polícia estava inteiramente satisfeita e preparava-se para sair. O júbilo que me inundava o coração era forte demais para que pudesse contê-lo. Ardia-me de desejo de dizer uma palavra, uma única palavra à guisa de triunfo e também para tornar duplamente evidente a minha inocência. Senhores, disse por fim quando os policiais já subiam a escada,
É, para mim, motivo de grande satisfação haver desfeito qualquer suspeita. Desejo a todos os senhores ótima saúde e um pouco mais de cortesia. Diga-se de passagem, senhores, que esta é uma casa muito bem construída. Quase não sabia o que dizia. No meu insopitável desejo de falar com naturalidade. Poderia mesmo dizer que é uma casa excelentemente construída. Essas paredes... Os senhores já se vão? Essas paredes são de grande solidez. Nessa altura, movido por pura e frenética fanfarronada, bati com força com a bengala que tinha na mão, justamente na parte da parede atrás da qual se achava o corpo da esposa de meu coração. Que Deus me guarde e me livre das garras de Satanás. Mal o eco das batidas mergulhou no silêncio, uma voz me respondeu do fundo da tumba, primeiro com um choro entrecortado e abafado, como os soluços de uma criança. Depois, de repente, com um grito prolongado, estridente, contínuo, completamente anormal e inumano. Um uivo, um grito agudo, metade de horror, metade de triunfo, como somente poderia ter surgido do inferno, da garganta dos condenados em sua agonia e dos demônios exultantes com a sua condenação. Quanto aos meus pensamentos, é loucura falar. Sentindo-me desfalecer, cambaleei até a parede oposta. Durante um instante, o grupo de policiais